Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo que é uma verdadeira virada de chave, lá do livro 2 Coríntios, uma carta viva à Igreja, do Márcio Bringuente. O nosso foco aqui é entender essa ideia poderosa de nova criação e o que o autor descreve como o colapso da velha identidade. E para começar, vamos direto com a pergunta que o autor usa para provocar a gente. Pensa só nisso. E se a sua antiga identidade, sabe? Aquela baseada nos seus erros e acertos não precisasse de uma reforma, de uma melhoria, mas sim de um ponto final. É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender de verdade o peso dessa ideia, a gente precisa saber o contexto. O Márcio Bringente aponta para um problema espiritual que ele considera central. A gente continuar vivendo a partir de uma identidade antiga, que é definida por um histórico de falhas, em vez de operar a partir da nova natureza que a gente recebeu em Cristo. É aqui que mora a luta. Então, aqui está o ponto crucial, a grande sacada. A transformação em Cristo não é tipo uma reforma. Não é sobre consertar ou dar uma melhorada no velho eu. Segundo o que a gente lê na obra, é o fim completo, o encerramento total dessa identidade e o nascimento de um novo eu. É uma substituição e não uma simples renovação. E qual é a base bíblica para tudo isso? Bom, o Márcio Bringente ancora essa verdade toda em 2 Coríntios 5,17. E o que ele destaca é que isso não é uma promessa para um futuro distante ou uma meta que a gente tem que alcançar. Não, é uma realidade agora, um fato que já foi estabelecido no nosso espírito. Vamos detalhar um pouco mais o que isso quer dizer na prática. Ser uma nova criação significa, primeiro, que o sacrifício de Cristo botou um ponto final naquela linha do tempo baseada em culpa. Segundo, não se trata do velho Adão reformado, é um ser completamente novo, sem o histórico antigo. A frase "as coisas antigas passaram" quer dizer que elas perderam o poder, a autoridade de governar nossa consciência. E por fim, a nova vida é medida por um padrão totalmente novo, a justiça de Deus e não mais o nosso passado. Tá legal, a teoria é incrível. Mas como a gente vive isso no dia a dia? O livro aponta para duas transformações que são essenciais. A primeira é no pensamento. É preciso parar de se avaliar pelo histórico de falhas e adotar Cristo como a única referência. A partir daí vem a segunda transformação, a do comportamento. As nossas ações deixam de ser uma tentativa de merecer alguma coisa e passam a ser uma expressão natural de quem a gente já é. E olha só que exemplo brilhante para a gente entender essa batalha interna. De um lado tem aquele pensamento da identidade antiga que fala, puxa, falhei de novo, a culpa é toda minha. Mas do outro lado vem a resposta consciente da nova identidade, que diz, peraí, esse pensamento pertence à identidade que já passou, eu vivo a partir da nova. Percebe? É uma mudança intencional de foco e de autoridade interna. E para ajudar a gente a internalizar essa verdade, o autor propõe uma ferramenta muito prática e poderosa, uma declaração de consciência. É simples, direta e pode transformar tudo. O velho terminou, eu vivo a partir de Cristo. É como um decreto que realinha a nossa mente com a nossa realidade espiritual. E tudo isso nos leva ao fechamento, à síntese final. A mensagem central é que ser uma nova criação não é linha de chegada, mas sim o ponto de partida. E a reflexão que fica, proposta pelo capítulo, é esta. Como seria o nosso dia se a gente operasse totalmente a partir dessa nova identidade, e não a partir da memória e dos hábitos da antiga? E vale lembrar que toda essa nossa análise foi construída com base na obra 2 Coríntios, uma carta viva à Igreja, do autor Márcio Bringente. Para quem quer se aprofundar em cada um desses pontos, a leitura do livro é fundamental.